Eu cheguei dia 4 de janeiro de 2015 no Espírito Santo, com uma mochila de roupa e R$200 no bolso e um violão e um chamado. Jesus me mandou estar aqui e falar do amor dele. Aqui na rua, doutor, tem gente boa também. A vida é professor, escola é que não tem. Mas se a lição é viver, a gente aprende tão bem. Mas se a lição é viver, a gente aprende tão bem. Olá, tudo bem? Eu sou o João, eu sou de Curitiba, sou natural das periferias, sou uma pessoa que viveu uma situação de muita pobreza, violência na infância. Então, falar do Instituto, querer ou não querer, é falar um pouco de mim, é falar um pouco da minha história, entender um pouco como a minha história se cruza com a história do Instituto e como a gente se torna uma coisa só. O Instituto nasce lá no ano de 2008, 2009, 2007, na UDES. A gente fazia trabalhos com a população de situação de rua e com as profissionais do sexo nas madrugadas em Curitiba. E, na verdade, acho que o maior trabalho que a gente fazia era estar junto com elas, virar amigo e repartir a nossa vida. E isso acabava modificando muito a gente. E o nome Maltrapilho surge numa viagem que a gente faz para o litoral do Paraná para trabalhar a redução de danos com usuários de crack. Isso acho que em 2008. E aí a gente dá o nome Resgate o Seu Verão para a temporada e dá o nome de Projeto Maltrapilho. E foi a primeira vez que a gente usou isso, baseado no livro do Brennan Manning, que é o livro Evangelho Maltrapilho. E o projeto surgiu nessa ideia de que o grande maltrapilho era um mesmo. O grande maltrapilho alcançado pela graça, pela misericórdia, que tinha sido transformado e vinha vivendo um processo de transformação, era eu mesmo. Então, na verdade, tudo que a gente estava fazendo ali no litoral era aproveitando para repartir um pouco dessa graça que alcançou, transformou e modificou a nossa vida. E é claro, com o tempo o nome foi negando, o próprio livro vendeu muito e vende até hoje, é um best-seller, é um livro, e se você não leu, eu recomendo que você leia, o Evangelho Maltrapilho, e que transforma vidas, transforma conceitos, transforma principalmente com a graça de Deus. É um livro que expõe as nossas misérias, as misérias da nossa alma, expõe a nossa humanidade, mas ao mesmo tempo nos acalenta, nos abraça, nos envolve com graça e misericórdia. Foi mais perante isso, perante a minha história de vida, eu comecei a usar droga muito cedo, vendia salgados na rua, e por vender salgados a gente acaba tendo contato com todo tipo de gente, todo tipo de mercado, e aí eu fumava maconha, eu bebia, e eu comecei a ter contato com a drogadição muito cedo. E eu, ao me reconhecer assim, alguém que estava adicto e reconhecer alguém que precisava de ajuda, eu tive a interferência de uma pessoa, de uma igreja, foi o Pastor Pipe, a comunidade igual outra em Curitiba, e que me fizeram me sentir acolhido. Quando eles me fizeram sentir acolhido, nesses mesmos ambientes onde eu vendia coxinha, já vendi DVD, já vendi doce, já vendi um monte de coisa na rua, e nesse mesmo ambiente onde a gente fazia isso, eu comecei a entender que eu podia pregar um evangelho que incluía, pregar um evangelho que era capaz de mudar as pessoas. Então, quantas vezes a gente chegou na igreja com pessoas que eram bandidos, com pessoas que eram moradoras de situação de rua, pessoas que tinham família, mas que estavam em situação de rua por causa de bebida, cigarro, cocaína, droga injetável, etc. E as N realidades não interferiam. Na verdade, isso só dava pra gente uma grande consciência de quem a gente era e de como o Instituto era valoroso e podia crescer. Isso foi crescendo, a gente foi tendo essas práticas, acho que a gente fundou vários ministérios na época que ajudaram. Um deles chamava Amor que Comove, junto à primeira igreja presbiteriana de Curitiba, e a gente foi fomentando outros ministérios também, juntando, pregando, falando, e isso foi uma revolução muito boa. Meu nome é Deise Kelly Bertolani, moradora de Cariacica, Jardim Botânico, e hoje eu tenho o maior orgulho da minha vida neste momento é ser participante do projeto Maltrapilho. Um dia me desejaram estar debaixo da ponte e hoje eu estou debaixo da ponte fazendo a vontade de Deus. Tenho muito que agradecer. Sou o Ramon,
né? Eu conheci o projeto Maltrapilho quando eu namorava com a minha esposa, que hoje a gente casou, né? Isso foi lá em 2016 para 2017. Conheci o João numa programação de missões da igreja da minha esposa, né? Que era até então a igreja da minha esposa. E a partir daí eu comecei a acompanhar o projeto Maltrapilho pelas redes sociais e acompanhar o trabalho do João e em alguns momentos colaborar com ele, mesmo que à distância. Meu nome é Gleviston, eu conheci o projeto Maltrapilho através de um curso de evangelização para moradores em situação de rua em 2017. E desde então não larguei mais, não abri mão. Meu nome é Jonas, eu conheci o projeto há mais ou menos 6 meses. Eu tive um tempo aqui, que eu estava fazendo a escola de treinamento discipulado pela Geocom. Aí eu vim trabalhar aqui em Vitória e Vila Velha. Aí eu tive contato com o projeto, achei muito interessante e mediante a isso senti vontade de fazer parte. Eu estou aqui faz um mês que cheguei, mas eu creio que tem muitas coisas a construir ainda e seja feita a vontade de Deus através das nossas vidas, estamos disponíveis, é isso aí. E o Instituto aqui no Espírito Santo ele nasce no ano de 2015, janeiro de 2015, dia 4 de janeiro. Eu nunca esqueço desse dia, foi o dia que a gente fez o primeiro culto lá na Praça Costa Pereira. Ela é uma praça que fica no centro e tem uma população que usa essa praça para viver, enfim, acaba virando um lugar de comércio, um lugar de movimento, ponto de ônibus, integração. E aí eu estava lá nessa região e consegui fazer um culto no dia 4 de janeiro, acho que se você verificar aí, 4 de janeiro de 2015 vai ser um domingo. A gente fez um culto umas 7 da noite e eu lembro que eu preguei sobre, se eu não me engano, 2 Pedro 3:18, onde diz que o sacrifício de Jesus é único e suficiente para todo mundo e que um justo é suficiente por todos, não é necessário outro sacrifício. Então isso foi muito legal, porque ali nascia uma coisa que eu não sabia, que era a igreja na rua, mas nascia o primeiro contato nosso como Instituto no Espírito Santo. Bom dia para todos, estamos aqui no domingo de manhã e eu reconheço que de todos os lugares que eu passei, não só por isso aqui, pelo alimento físico, mas pelo alimento espiritual, é fascinante o que esse trabalho vem trazer como alimento espiritual para a nossa vida. Eu reconheço que tem 4 anos que eu frequento aqui e, de certa forma, um certo segmento da minha vida mudou por eu frequentar a igreja na rua. Ei família, bom dia, tudo bem? Meu nome é Thompson, estamos aqui nesta reunião debaixo da banda Terceira Ponte. O pessoal da igreja está nos ajudando. Eu agradeço muito a Deus e a todos eles que nos ajudem, porque nunca deixe de faltar para nós que Ele é o fortaleza, Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele nunca deixa de faltar. Jesus, obrigado, entendeu? Esse café da manhã, essas pessoas, os amigos que vêm aqui, nos abençoam, entendeu? Eu sei que o Senhor é Jesus, entendeu? Eu sei que o Senhor tem todas as coisas, entendeu? Abençoa a vida dessas pessoas, abençoa a vida da gente, entendeu? Nós estamos aqui, entendeu? Não para destruir ninguém, mas estamos aqui para fazer o bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, eu sou Pedro Alexandre. Eu comecei o meu conhecimento no projeto aqui, das pessoas que são abençoadas. E para aqueles queridos, comecei pelo pastor, pelas pessoas que são unidades. A nossa igreja aqui é uma coisa mais linda. É como um templo conhecemos de Jesus, que não tem teto, não tem céu e não tem espaço. Aqui nós temos tudo que é canto. A gente, quando depende de começar uma situação de alimentação, as pessoas ajudam nós. Apesar de não só conhecermos eles como tem o amor e o próximo, mas aqueles também que podem nos ajudar. Esses depoimentos falam um pouco da realidade de que a gente viveu como igreja, do espaço comum que a gente tinha aqui embaixo no Aponte, do desejo de estar junto, que era estar lá todos os domingos, levando, montando a estrutura, puxando cadeira, cortando pão, passando margarina, fazendo café e tocando violão e cantando e com uma alegria dividida no meio de todo mundo. Acaba que o ambiente da rua é um ambiente de muito carinho, assim. As pessoas têm uma ideia errada da rua. As pessoas acham que só porque existe violência na rua, como existe em qualquer outro lugar, as pessoas nem sempre percebem que a rua é um lugar de provisão ou de cuidado. Eu me lembro que lá na infância, com os primeiros contatos com o pessoal da rua, uma das coisas que me marcava era que quando eles ganhavam alguma comida, eles sempre vinham oferecer.
sempre tinha alguém falando, divide essa marmita comigo, esse pedaço de pizza, esse sanduíche. Que não interessava se isso dava para todo mundo ou não dava. A verdade, o que interessava é que ele tinha ganhado e ele entendia que precisava oferecer. Outra situação que eu me lembro no centro de Curitiba é que a gente visitava um restaurante chamado A Tia Gorda. Ela servia pra gente arroz, repolho, polenta, R$1 com um ovo a mais e R$2 com hambúrguer ou salsicha. E aí o almoço custava R$2,65, depois foi para R$3,15, mas era coisa muito pequena, assim, barata. Então eram os lugares que a gente conseguia fazer essa refeição. E aqui em Vila Velha, a gente conseguiu fazer isso de graça. Conseguiu embaixo de uma ponte proporcionar um ambiente onde as pessoas tinham refeição, acolhimento, e a gente por vezes teve corte de cabelo. A gente já teve até coach embaixo da ponte dando palestra. Até esse tipo de realidade a gente viveu. Mas isso é legal porque faz a gente conhecer muita gente e faz a gente conseguir se envolver com essas pessoas, conhecer as histórias. Por 8 anos ininterruptos a gente esteve embaixo de uma ponte. Então isso fez a gente ter muita amizade, muita história. Conseguimos morar com algumas pessoas. Uma das loucuras que acontece no final de 2015 ainda é que a gente abre uma casa onde a gente acolhia pessoas em situação de rua, independente da situação delas, para que a gente pudesse dar a oportunidade de uma vida nova. Então nesse tempo a gente morou com várias pessoas. Em um episódio posterior, 2 anos posterior, a gente pegou tuberculose, eu e minha esposa, porque a gente cuidava de uma pessoa com tuberculose que acabou morrendo, um mineiro, a gente chamava ele de mineiro. Então a gente teve muitas histórias, mas também tiveram aquelas histórias de alegria, aquelas pessoas que viveram um tempo com a gente, mas que mudaram de vida para todo sempre, aqueles que nem chegaram a viver com a gente, mas que ouviam a gente, estavam lá embaixo da ponte continuamente, que de repente sumiu e quando a gente encontrou de novo é porque a pessoa já estava bem. Isso é bom demais, é gostoso a gente ver as histórias de transformação. É muito gostoso ouvir os testemunhos que o Instituto traz. Lá no início a gente chamava Instituto Maltrapilho exatamente por essa consciência de igualdade, essa consciência de que transformação precisa ser feita a partir da igualdade na mesa. Comida não transforma a vida de ninguém, mas a comida é o mínimo de padrão de dignidade para que a gente possa conversar como iguais. E a gente entendeu isso. Mas a partir de um tempo a gente começou a acolher as famílias, os familiares da população em situação de rua. A gente começou a se envolver com as pessoas, a gente começou a andar com elas e a gente começou, nesse momento, a entender que não bastava ser maltrapilho. A gente precisava mobilizar e transformar a realidade. Fui estudar desenvolvimento comunitário, fui fazer alguns cursos, fui me capacitar na área e assim lá no bairro Jardim Botânico, na cidade de Cariacica, para você que não é do Espírito Santo, Cariacica é uma cidade da Grande Vitória metropolitana, é uma das cidades mais pobres do estado. E Cariacica tem um bairro chamado Jardim Botânico, que é um bairro violento, um bairro que é controlado por traficantes. E a gente foi lá encarar essa realidade. A gente começou a acolher famílias, fizemos um espaço de brincadeiras, de aula de luta, recreação, tivemos até aula de balé. E lá nasceu um lindo instituto, lá a coisa cresceu e a gente viu muita transformação acontecendo. É claro que quando a gente narra assim, parece que foi da noite para o dia, né? Mas essa história começou em 2018, nós estamos em 2024. Então lá se foram mais de 5 anos, quase 6 anos já. E a gente está falando de uma nova perspectiva que nasceu. Nós precisamos mobilizar e transformar. Nessa perspectiva de mobilização e transformação e com os aprendizados que tivemos em Cariacica, nós temos um professor que está com a gente há 7 anos. E depois de alguns anos frequentando a igreja na rua, embaixo da ponte, o pastor João teve a ideia de implementar o Krav Maga Kids. Amadurecemos a ideia e iniciamos o Krav Maga Kids. Ele já participou da igreja na rua, ele já participou de quando era maltrapilho, ele já participou dando aula de Krav Maga lá no bairro Jardim Botânico em Cariacica, mas ele mora numa das principais problemáticas aqui do estado. Aqui nós temos um lugar, uma regional chamada Bairro da Penha, ou Complexo da Penha, que é composta lá pelo povo de Curitiba, São Benedito, Bonfim, e tem uma série de problemáticas ao redor, Itararé, são regiões de conflito de tráfico, regiões de intensa pobreza, onde ainda não existe saneamento básico, a população infelizmente vive uma desestrutura institucional, não tem para onde fugir. É dificílimo resolver essa situação e as políticas públicas não chegam. Fato é que o que chega lá é a violência, o que chega lá é a bala, o que chega lá é a troca de tiro, mas é difícil chegar com educação, com acesso à saúde, e a gente resolveu, entendemos em Deus, que era tempo da gente chegar nesse lugar. E a gente começou a chegar, então, no bairro da Penha,
com educação. A gente começou a montar turmas de educação com aulas de judô, jiu-jitsu, krav maga, fotografia e manutenção de computadores. Eu acho que esse é o melhor momento. Nós nos tornamos Instituto Mobilização e Transformação. O IMT, que era de maltrapilho, se tornou IMT de Mobilização e Transformação, porque nos pôs em movimento, pôs uma comunidade toda em movimento. A gente começou a perceber a beleza da comunidade, a gente conseguiu perceber a leveza que as pessoas vivem a vida, mesmo em meio a esses conflitos tão tensos. Lá a gente consegue entregar cestas básicas, lá a gente consegue ter brincadeira. Fundamos um espaço chamado Espaço Infância Protegida e demos a ele o nome da dona Orestina Oswaldina de Paula, que é uma moradora lá do bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Ela é uma poetisa. A vida dela nos inspirou muito. Somos obreira do Mestre, levamos com fé nossa cruz, trabalhando movidas de amor, sempre submissas ao Senhor Jesus. Como as servas de Deus no passado, abençoadas viram de Deus a luz, aceitemos também o desafio, sempre submissas ao Senhor Jesus. Ela é uma das pessoas que o projeto conseguiu atender. E para que essa ideia de mobilização e transformação se perpetuasse, pudéssemos homenagear a Dona Orestina ainda em vida, ela fez 84 anos esses dias. A gente deu esse espaço o nome dela. E esse espaço tem crescido. Nós já temos hoje cerca de 100 pessoas sendo atendidas lá. São famílias que recebem cesta básica, são crianças que recebem educação, são pessoas que recebem transformação através da mobilização que nós fazemos. O Instituto foi ganhando essas formas e, mais do que isso, foi se tornando também parte da construção de políticas públicas. No ano de 2020, a gente recebeu um convite do secretário estadual de saúde para ajudar na criação de um programa de qualificação da atenção primária em saúde que aprimorasse, ou melhor, aperfeiçoasse os profissionais de saúde para o cuidado com a população em situação de rua. E aí, pessoalmente, eu tive essa possibilidade de chegar nesses lugares e perceber que a política pública também necessita da mobilização popular. A política pública também necessita de nós, atores sociais, para que a gente consiga trazer um pouco mais de humanidade, para que a gente consiga trazer um pouco mais de dignidade. O Instituto é feito de histórias como da Patrícia, do Zeca Urubu, histórias como do Negão, da Kelly, história de irmãos e irmãs que nós perdemos na pandemia, irmãos e irmãs que nós perdemos pela violência, irmãos e irmãs que a gente sente muita falta. Mas o Instituto também é feito de histórias como do Marcelo, histórias como da Kelly, que transformaram a sua vida, que vivem uma nova vida e que hoje mobilizam e transformam junto com a gente. Eu acho que a nossa ideia é tentar mostrar que a vida pode ser um pouco mais bonita, ela pode ser um pouco mais harmoniosa. A nossa ideia é mobilizar e transformar para que a gente consiga perceber a brisa que sopra, perceber o vento, perceber a natureza, os pássaros que cantam e ao mesmo tempo você vê que ao nosso redor existe muita fome e desespero e a gente pode se mobilizar, porque juntos a gente pode transformar realidades. Acho que isso é um pouquinho do que a gente tem feito, é um pouquinho do que a gente consegue produzir e é uma alegria chegar nesses anos todos e poder contar um pouco dessas histórias. Eu acho que para um menino, Bob, que sofreu violência lá na infância e que achou que não ia dar em nada, que por vezes ouviu alguém falar, você não vai dar em nada, você é um merda, você é isso, você é aquilo, eu vivo uma realização pessoal muito grande. Que hoje eu posso olhar para outros meninos que ouviram talvez as mesmas coisas que eu ouvi ou até coisas piores e dar um abraço e falar, você vai vencer, você vai sair dessa, a gente vai contar uma nova história e a gente está contando várias novas histórias. É muito gostoso saber que o que o Instituto faz hoje é muito além do que o João faz. O João continua sendo maltrapilho, mas o Instituto é mobilização e transformação na vida da comunidade. Tamo junto, um grande abraço. Eu fui para com 9 anos de idade, comecei a usar o crack. Primeiramente eu experimentei, mas só que vocês nunca experimentam o crack, porque é ruim para sair. É fácil para entrar, mas é difícil para sair. Tem gente boa também. A vida é professor, escola é que não tem.
lição é viver, a gente aprende tão bem. Mas se a lição é viver, a gente aprende tão bem. Aqui na rua, doutor, tem medo, mágoa e desdém, mas tem também amor de a gente querer bem. No asfalto nasce a flor e um novo dia já vem. No asfalto nasce a flor e um novo dia já vem. A nossa casa é um só jornal, o céu um cobertor. A vida cabe num farnel, mas não a nossa dor. Aqui na rua, Senhor, não se despreza o olhar, nem o menor favor de quem vem ajudar. O pão tem sempre o sabor que a fome vem temperar. O pão tem sempre o sabor que a fome vem temperar. A nossa vida é um jornal, é obra de escritor. Cada palavra é um sinal na boca de um cantor. Aqui na rua, doutor, tem medo, mágoa e desdém, mas tem também amor da gente querer bem. No asfalto nasce a flor